Lula, quer Fora Moraes, faça sua parte e venha aqui pra Praça do Campolim com a gente. Eu queimei meu braço. Abriu! Então, dia 27 agora, 27 de julho, neste próximo domingo agora, todo mundo nas ruas. No domingo, Farol da Barra, às 9 da manhã. Como bem Flávio destacou, é nosso local tradicional. Estão todos convidados, de todos os setores. Tá? A sociedade como um todo, aqueles que entendem a luta que estamos atravessando, estejam presentes. Políticos com mandato, sem mandato, aqueles que entendem, compareçam, é importante. E aqui é importante também destacar, Flávio, esta manifestação ou as manifestações, tanto na Bahia, Salvador, quanto no Brasil, não tem dono. Não tem dono. O dono é o povo que quer liberdade. Tá? Então fiquem espertos com aqueles que querem tirar proveito político dessa situação que estamos passando. É bom que fique claro isso. Não existe dono de mobilização, de manifestação. Todos precisam estar nas ruas lutando por liberdade, tá? Então, Farol da Barra, nesse próximo dia 27, domingo, 9 da manhã. Dia 3, de novo, Farol da Barra, no mesmo horário. E assim, vamos tomando as ruas sem parar, sem cessar, em busca das nossas liberdades. E, claro, nos veremos lá. Estarei junto com vocês neste domingo. Fala pessoal, dia 24 de julho aqui em Porto Alegre, novamente do buzinaço contra a tirania. O pessoal tá na rua, o pessoal tá buzinando. É contra a tirania, contra os mandos do STF, contra Alexandre de Moraes, fora Alexandre de Moraes e fora Lula. Porto Alegre não vai recuar. A situação no Brasil tem exigido de nós conservadores que nos manifestemos nas ruas e nas redes sociais. Nas redes sociais já estamos a fazer. E agora nas ruas começamos, neste último domingo, a mostrar para a população que ainda está com os olhos fechados, que ela precisa abrir os olhos e fazer a sua parte. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Então, vamos para as ruas mostrar que, apesar de termos sido proibidos, mas a verdade é que o Lula e a sua trupe são ladrões. A verdade é que o Lula, infelizmente, foi descondenado para poder concorrer ao cargo e assumir. E que a perseguição feita a Bolsonaro é única na história política do Brasil. Precisamos estar nas ruas sim, balançando nossas bandeiras, nossas faixas, porque nós temos uma situação de injustiça muito grande no país. Precisamos estar nas ruas mostrando para o povo e para o Brasil e para o mundo o que é que o Brasil precisa, o que é que o Brasil tem que fazer para não se transformar numa Venezuela, numa Cuba ou numa ditadura pior. É isso, pessoal. Chamamos todos vocês. Vamos às ruas dia 3 de agosto, em todas as cidades do Brasil, em todas as cidades do Rio Grande do Norte. Precisamos externar a nossa insatisfação com o que está acontecendo. Tamo juntos. O movimento que começa com hoje é de todos nós. De todos que sabem o peso real do que está em jogo. Não é sobre um partido. Não é sobre um político. É sobre não se calar, enquanto o Brasil perde a voz. Enquanto nossa nação se quebra, por dentro e por fora. Esses dias difíceis não definem a trajetória de um líder. Eles revelam o limite da nossa tolerância. Testam até onde o povo pode ser empurrado antes de se levantar. Eles determinam quem realmente tem o poder. E até que ponto a divergência será livre para existir. Queremos o Brasil inteiro de volta. Queremos liberdade,
de verdade. Reaja, Brasil. Antes que seja tarde. Um movimento que começa com um. Hoje é de todos nós. De todos que sabem o peso real do que está em jogo. Não é sobre um partido. Não é sobre um político. É sobre não se calar, enquanto o Brasil perde a voz. Enquanto nossa nação se quebra, por dentro e por fora. Esses dias difíceis não definem a trajetória de um líder. Eles revelam o limite da nossa tolerância. Testam até onde o povo pode ser empurrado antes de se levantar. Eles determinam quem realmente tem o poder. E até que ponto a divergência será livre para existir. Queremos o Brasil inteiro de volta. Queremos liberdade, de verdade. Reaja, Brasil. Antes que seja tarde. Um movimento que começa com um. Hoje é de todos nós. De todos que sabem o peso. Por favor, assiste e compartilhe esse vídeo, porque essa história precisa ser conhecida pelo Brasil. Nesse vídeo você vai ter uma aula como você nunca teve antes, de honra, resiliência, dignidade e coragem. Mas para você, antes de eu passar o vídeo, deixa eu fazer um contexto. Imagine que durante 6 meses você ficou preso. Nesses 6 meses você passou 10 dias em uma caixa escura, sem luz, sem janela, sem contato com o mundo exterior, sem poder falar com a sua família, sendo torturado. E tudo que você precisaria fazer para acabar com isso imediatamente seria delatar, culpar, jogar um crime inexistente em uma pessoa inocente. Tudo acabaria se você fizesse a injustiça que foi feita com você com outra pessoa. Você aguentaria? Olha, eu sinceramente, até eu me pergunto, será que eu aguentaria? Pois essa pessoa aguentou isso. E hoje ela passou o dia, pela primeira vez em 2 anos, falando. Ela foi censurada. Por favor, assiste e compartilhe esse vídeo, porque essa história precisa ser conhecida pelo Brasil. Nesse vídeo você vai ter uma aula como você nunca teve antes, de honra, resiliência, dignidade e coragem. Mas para você, antes de eu passar o vídeo, deixa eu fazer um contexto. Imagine que durante 6 meses você ficou preso. Nesses 6 meses você passou 10 dias em uma caixa escura, sem luz, sem janela, sem contato com o mundo exterior, sem poder falar com a sua família, sendo torturado. E tudo que você precisaria fazer para acabar com isso imediatamente seria delatar, culpar, jogar um crime inexistente em uma pessoa inocente. Tudo acabaria se você fizesse a injustiça que foi feita com você com outra pessoa. Você aguentaria? Olha, eu sinceramente, até eu me pergunto, será que eu aguentaria? Pois essa pessoa aguentou isso. E hoje ela passou o dia, pela primeira vez em 2 anos, falando. Ela foi censurada durante 2 anos, ela não pôde dar entrevista, não pôde sair para lugar nenhum, ela não pôde usar suas redes sociais, era proibido que uma foto dessa pessoa fosse divulgada, uma foto. Hoje foi a primeira vez que ela falou, que ela pôde ser ouvida. Então eu te peço, por esses 2 anos, por esse sofrimento dessa pessoa, compartilhe esse vídeo. Assiste agora. Concedesse o consentimento para... E por que você não delatou? Porque não havia o que delatar. Não havia o que delatar. Primeiro, não havia o que delatar porque eu não tomei contato com esses fatos. Eu não conhecia, para mim são totalmente estranhos ao meu conhecimento, reuniões, discussões. E segundo, porque tudo que eu testemunhei naquele período, tudo que eu testemunhei, por exemplo, nas conversas que eu tive com o presidente Jair Bolsonaro, foi um homem preocupado com o país, um homem que estava preocupado com o que podia acontecer diante daquela situação, preocupado inclusive com a ebulição social que poderia vir da forma como as coisas estavam ocorrendo naquele momento. Eu me recordo, inclusive, que o presidente, expressando como, preocupação, ele se lembrou do seguinte fato: em 2014, a presidente Dilma Rousseff é reeleita e uma semana depois tem início as manifestações que acabam no impeachment dela. Uma semana depois, o sul, o sudeste do país, depois o nordeste, todo o país, começam a fazer movimentos
pelo impeachment da Dilma Rousseff. Evidentemente, aquilo já vinha de uma grande instabilidade trazida pelo governo, problemas econômicos, mas aquilo, evidentemente, trouxe instabilidade para o país. Então, o presidente estava preocupado com coisas dessa natureza. Se naquele momento, com a reeleição da Dilma Rousseff, em uma semana, os grupos se organizaram para fazer o impeachment, agora talvez possa haver coisa muito pior, porque as pessoas na rua, e não era esse talvez o sentimento do presidente Bolsonaro, mas as pessoas na rua expressavam um sentimento de injustiça, um sentimento de que havia algo errado. Então, era essa a preocupação do presidente Bolsonaro, foi isso que eu testemunhei, em muitas ocasiões, inclusive, estive com o presidente Bolsonaro a pedido de um dos filhos dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, onde a esposa dele trabalhava, onde ele estava ali acompanhando o nascimento da filha dele, e ele me pedia, poxa, vai ver como está meu pai não está bem, está com problemas de saúde. Quando eu ia conversar com o presidente, tudo que eu via era um homem preocupado com o Brasil. Então, jamais eu me dignaria a falar mentiras contra um homem que eu jamais vi fazer coisa errada, que teve a vida toda revirada, processo após processo tem sido engavetado, tem sido arquivado porque não encontram nada. Então, jamais me dignaria a fazer isso. E deixei de forma muito clara, não delatei, não irei delatar, e não fiz isso porque não há o que delatar. E eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente, a outras pessoas, a quem quer que seja. Eu preferia, como prefiro até hoje, sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Porque é isso que importa. Eu não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus e sei que prestarei conta dessas coisas. Esse é o Felipe Martins. A pessoa que o Alexandre de Moraes precisa matar, porque ele é uma prova viva dos crimes do Moraes. Ele é uma prova viva da ditadura do Alexandre de Moraes e do porquê a gente precisa ir para as ruas. Se 10% do povo brasileiro tivesse a coragem que esse cara tem, tivesse a resiliência que ele tem, nós nem sequer teríamos chegado onde nós estamos agora. É por isso que eu termino esse vídeo falando. O Felipe Martins é um herói. O que ele passou, o que ele aguentou, o sofrimento que foi colocado em cima dele, mesmo assim ele não cedeu, eu não sei quem seria capaz disso. Mauro Cid não aguentou nem 3 meses. Mauro Cid não aguentou 10% do que foi feito em cima do Felipe Martins. E Mauro Cid saiu culpando e delatando e inventando crime para todo lado. Felipe Martins não. Ele estava disposto a passar o resto da vida preso. E pode. Pode, porque ele provavelmente será condenado a 50 anos de prisão. Mas ele prefere ficar preso por 50 anos e morrer na cadeia do que cometer uma injustiça com outra pessoa. Que alma. Felipe Martins, pessoal. 2 anos em silêncio. Seu picareta! Ô Lulinha, seu descondenado, não foi o Bolsonaro que roubou o INSS? Por que você tá pedindo a suspensão dos processos? Você tá com medo, né, Lulinha? Seu vagabundo. Você acabou de confessar que a roubalheira tá permeando quem você defende, né? Os carguinhos que você ajeita, aquelas associaçãozinhas que tem dedo dos seus parentes, seu picareta. Seu picareta. Vocês gostam de usar a Suprema Corte justamente para encobrir as merdas que vocês fazem. O seu governo, o seu time, esse povo seu asqueroso que tem roubado os velhinhos, você quer proteger? Você quer proteger eles? Ou você também tá querendo se proteger de alguma coisa? Ah, Lulinha, você vai pagar caro por tudo isso, viu? O Brasil vai te dar a resposta do que você merece. Seu canalha. Os virados!
Eu disse para vocês que eles estão com medo. Quando eu falo eles, STF, Lula, o Legislativo, Hugo Mota, Alcolumbre, todo mundo. Todos eles estão com medo. Por um motivo simples. Essa publicação aqui, ó, foi feita há 3 horas atrás, como vocês podem conferir aqui. E ela diz exatamente o que eu vou colocar aqui para vocês em português. Presta atenção. O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, o que, por sua vez, restringiu a liberdade de expressão na América, graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio. Estamos atentos e estamos tomando providências. Veja só, estamos atentos e tomando providências. Vocês não saíram das ruas, vocês não esperaram os políticos, vocês foram fazer o buzinaço. Continuem, eu disse, não é brincadeira, essa publicação foi feita há 3 horas atrás e hoje, repito, hoje, os ministros receberam um e-mail, só quem não recebeu, o Fux, o Mendonça e o Cássio Nunes. Todos os outros ministros receberam um e-mail avisando, vocês perderam o visto para entrar nos Estados Unidos da América. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Gritando balaco, querendo me pegar. O senhor acredita que a ida da deputada federal Carla Zambelli para a Itália, quando havia uma condenação imposta a ela pelo STF, quando ela foi para a Itália, ela não estava com restrições, mas já havia uma condenação e ela estava aguardando o recurso. Foi para a Itália, agora o governo acionou, Alexandre de Moraes acionou a Interpol, né, para extraditá-la para que ela seja presa no Brasil. Eu não sei se a Carla vai estar nos ouvindo, mas se ela estiver na Itália mesmo, eu quero pedir às autoridades italianas, de público, que abram as portas do governo para essa perseguida política aí na Itália, porque ela foi para lá, porque, mais uma vez, ela sabe que não vai responder a um processo justo e imparcial, que ela já está pré-condenada. Então, na cabeça dela, está caminhando aí para o abatedouro, e ela, aí foi uma decisão dela, resolveu antecipar, né, e buscar refúgio, buscar asilo político num país onde ela tem nacionalidade, porque ela também é cidadã italiana. Então eu quero pedir aqui a primeira-ministra Meloni, ao primeiro vice-ministro lá, o Matteo Salvini, que ampare não só a Carla, mas qualquer outro perseguido político aqui do Brasil que esteja aí na Itália. Eu falo também como cidadão italiano, porque eu também sou cidadão italiano, minha família Bolsonaro, a origem é na Itália, porque em algum momento, repito e insisto, pela enésima vez vou falar nessa entrevista, Capelli, Ó, escuta a buzina aí, vem cá, olha aí, ó. Isso é o Brasil inconformado. Olha aí quanta buzina. É a buzina, o cidadão de bem, que sabe que tá vivendo um momento em que a ditadura tá se plantando no Brasil. Olha aí a inconformação. É o clamor do povo pernambucano. Pessoal, estamos aqui na Praça do Derby, trânsito bastante movimentado, os patriotas reunidos com a bandeira do Brasil, vestindo verde e amarelo, com as faixas Fora Lula, buzine. Essa manifestação aqui que está acontecendo é espontânea e, é claro, a gente participando, fazendo com que cada patriota esteja vivo nas ruas, mostrando de que lado tá, e nós
Nós estamos, do lado do Brasil. Cada buzina dessa é a buzina de um trabalhador que está prestes a perder o seu emprego. Cada buzina dessa é de um empresário que não aguenta mais ser taxado, que não aguenta mais impostos. É de um pai de família que não aguenta mais tanto bombardeio na sua família. É a buzina de um cristão que tem sido perseguido por conta da sua fé e por tudo que defende. Então vamos embora, a gente não se cansa. E você aí não desiste do Brasil, porque a gente não vai desistir. E se for preciso ficar em cima da pista como eu fiquei em 2018, pra mim não é problema nenhum. Semana passada, eu me exaltei na nossa comissão, né, Ritinha? Acabei gritando e dando murro na mesa, porque sabe qual vai ser a realidade, o inspetor? A realidade é que eu vou pra cima da pista no momento que eu não aguentar mais e vou me trancar tudo de novo. Só que a próxima vez, não é carro. A próxima vez que os caminhões parar, não vai ser mais igual foi 2018. Não vai mais ser igual 2018. Porque só vai voltar a trabalhar quando entender que precisa ser ouvido. A gente só está pedindo para ser ouvido. O maior absurdo que aconteceu em Brasília, o ano passado, o Alan sabe bem disso, nós protocolamos, nós fizemos reuniões para que o Fórum TRC estivesse sobre a nossa gerência. O que o governo federal fez? Deu-lhe um pé na minha bunda, desculpa a palavra, mas foi bem isso. Fez do jeito que eles imaginavam que tinha que ser. E eles se reúnem para falar nada com coisa alguma e no final não resolver porcaria nenhuma. Estão esperando uma revolta. E eu sempre tento trazer a ponderação do que está acontecendo. Só que, meu irmão, eu fui eleito por uma luta que vai além do transporte, muito além do transporte, mas que tem toda a ligação com o transporte. E se for preciso ficar em cima da pista como eu fiquei em 2018, para mim não é problema nenhum. Mas o que nós queremos hoje é acabar com o problema. A gente só quer acabar com o problema. Sanar ele, resolver ele. E é fácil, basta ter boa vontade. Eu tô falando, ninguém aguenta mais o PT e os desmandos do Moraes, gente. Isso aqui é Goiânia, no meio de semana. Olha o jeito que tá. Olha o buzinaço. Cara, isso aqui dá uma alegria. É isso aí, ó. De cada 10 carros, 11 estão buzinando. A gente vai continuar brigando. Esse aqui é mais um dos que a gente tem feito. Totalmente com o apoio da população, orgânico, sabe? Não precisou ninguém organizar, não precisou ninguém liderar. A população não aguenta mais o que está acontecendo, as injustiças do nosso país. E a gente vai continuar fazendo, inclusive, dia 3 de agosto, na Tamandaré, às 10 horas da manhã. Vamos fazer um grande evento lá. Vambora. Ninguém gosta desse Lula aqui em Goiânia, bicho. É incrível. E também não gosta do Moraes, não, viu? Só para que fique claro. Cadê o pessoal conhece? Sabemos se vai ser candidato a senador. Aê! Como é que tá a distribuição hoje aí? Tá forte ou não? Você poder escolher federal, senador. Poucos para nós aqui não é só mais embaixo. Mais embaixo. E o prêmio chegou aí. Obrigado. Buzina que tá bonito. Buzina que tá bonito.
Brasil. A hora é agora. A hora é agora. Senão, o Brasil vai quebrar. Eu não quero fugir do meu país. Eu só quero ter um futuro com liberdade. Eu quero um futuro melhor. 3 de agosto, em todas as cidades do Brasil. Reaja, Brasil! Reaja, Brasil! Reaja, Brasil! Que, não, porque é que os comunistas brasileiros, os marxistas brasileiros, eles se corromperam porque eles traíram a causa. Foi isso, vocês não viram? É isso aí, eles traíram a causa. Por quê? Porque o comunismo, ele só pensa nos pobres. Nunca eles iam querer se enriquecer. Aí eles se enriqueceram, por quê? Porque traíram a causa. Como eles traíram a causa? Se é isso que eles fizeram ao longo de 100 anos, enquanto o comunismo, desde o comunismo na Rússia, em 1917, até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos. Eu não te dou um exemplo, é uma pletora de exemplos. A gente passaria a noite inteira aqui falando disso. O que você não consegue me dar um exemplo, um único exemplo do contrário. Onde é que eles chegaram no poder e não fizeram isso? Agora você estupidamente acha que no Brasil vai ser diferente. E os caras se acham universitários. Vai nos diretórios acadêmicos da universidade. Os caras se acham críticos. Olha, eu sou inteligente. Macaquinho treinado você é, cara. Você é um macaco treinado. Treinado para não buscar a verdade. Que, não, porque é que os comunistas brasileiros, os marxistas brasileiros, eles se corromperam porque eles traíram a causa. Foi isso. Olá pessoal, eu estou aqui hoje na Praça da Nova Suíça, no buzinaço, fora Lula, impeachment do Moraes e anistia já. Esses são os nossos propósitos. Não vamos nos calar. Desistir não é opção. Agora é a hora de separar os homens dos meninos. Vem pra rua, dia 3, procure na sua cidade. Vamos fazer a maior manifestação pacífica que o Brasil já viu. Sabia o nosso bem da própria morte. Com pátria amada e glória, salve, salve. Agradeço de forma especial a todos da terceira idade que vieram participar conosco. Deus abençoe vocês ricamente. O Bolsonaro é o melhor presidente que nós tivemos no Brasil. O Lula tem que subir de nosso Brasil. Nós quer Bolsonaro, nós não quer Lula. Fora Lula! Fora Lula! Fora Lula! Fora Lula! Fora Lula! Pessoal, já estava tudo certo para prender Bolsonaro. Todos os arranjos, todos os acordos, a imprensa, os helicópteros sobrevoando a casa do presidente, tudo certo. Só que o visto dos ministros foi cancelado e o povo tá assim, ó, em todo o território nacional. Eu estou colocando alguns nos meus stories, mas tem muitos ainda que você vai poder ver pela internet. Não parem. Eles estavam com medo. Por isso que eles ainda não prenderam o Bolsonaro. Eles já queriam fazer isso há muito tempo.
Eu sei que está sendo duro, eu sei que está sendo complicado, mas é importante a gente manter o ritmo e continuar lutando. Isso aqui não pode parar. É só colocar uma faixa buzine todos os dias e a gente vai conseguir despertar o nosso país. Irmão, não dá não, velho. Salvador não dá não. Salvador, cidade do carro. Você é doido, tá entregue. Você é doido, 3 meses, 4 motos roubadas. Como é que pode, pô? 3 meses, em 3 meses eu tive 4 motos roubadas. Tá horrível isso aqui. Trabalhador não tem vez em Salvador. Trabalhador não tem vez. É mais fácil a pessoa pegar, comprar uma arma e ir pra rua roubar. Porque viver roubando é mais seguro. Ladrão tem vida melhor do que a pessoa honesta. É mais seguro. Ser doido, 3 meses, 4 motos roubadas eu tive aqui em Salvador. Cheguei na delegacia, eu falei, tô com o rastreador aqui. A queixa foi feita. Tô com o rastreador aqui, bora lá. Bora resgatar a moto. Não tem como não. Ligue pro 190. Pelo amor de Deus, rapaz. Cheguei na viatura que fica parada na Splinter. Tinha 2 policiais. O policial vai lá, pegue lá, faça a queixa. E vem aqui. Quando eu voltei com a queixa, os policiais sumiram. A polícia civil disse que não podia ir, mandou ligar pro 190. Salvador tá entregue, ninguém faz nada. Aí é mais fácil você pegar e virar ladrão. Você comprar uma pistola e ir pra rua roubar, que você vai viver melhor do que o trabalhador honesto. Você vai viver melhor em Salvador roubando, viu? E o pessoal tá acostumado com isso aqui. O pessoal tá acostumado com Salvador, mas não sabe que Salvador tá ridículo. Viu? Salvador tá matando mais que o Rio. O Salvador tá matando o dobro que o Rio. Tá matando mais que o dobro do que o Rio de Janeiro. O pessoal tá acostumado, mas a mídia tá escondendo isso. Pessoal, vocês não sabem. Tá horrível. A cidade do carro, isso aqui tá horrível, terrível. Estamos aqui no movimento Fora Lula. Com esse governo que hoje aí está dando prejuízo para todos nós brasileiros. Ninguém consegue comprar nada no supermercado. Lula tem que sair do poder e juntamente Alexandre de Moraes, que quer prender todo mundo, calar todo mundo, censurar todo mundo. Nós não vamos aceitar. E aqui no Maranhão nós vamos ter uma direita pujante e forte. Deputados estaduais e federais aqui para fazer força em Brasília e aqui na nossa Assembleia. Contra Lula, contra a esquerda e contra principalmente Alexandre de Moraes, que não respeita a Constituição do Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e Brasil vai ter justiça e a nossa Constituição respeitada. Adivinha quem está se borrando? Exatamente, Barroso. Alexandre de Moraes já não liga mais para nada. Mas o Barroso, o filho dele ainda está nos Estados Unidos. Isso não é especulação. Eu afirmo peremptoriamente que o filho dele está com medo de ir para o trabalho lá em Miami, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode ser deportado. Ministros do STF defendem prudência no caso Bolsonaro e avaliam que medidas necessárias já foram tomadas. Estão com medo de avançar, estão com medo de prender o Bolsonaro, porque eles sabem muito bem que além dos cancelamentos dos vistos, o povo saiu às ruas sem a ajuda dos políticos para fazer buzinaço e ainda tem a Lei Magnitsky. Fala turma, bom dia. Já tô batendo ponto aqui, ó, no meu mais novo escritório. Brasília tá um sol de rachar. Não sei se vai dar pra ver pela filmagem aí, ó. Mas meu rosto já tá bem queimado, meus braços estão bem queimados também. E eu não vou desistir, tá? Inclusive eu quero fazer alguns agradecimentos. O Metrópolis que me postou, o líder do PL que postou, o deputado Gustavo Gaia me postou, a Record. E, cara, pra vocês terem noção, ontem pela manhã chegou notícias a mim que meu vídeo chegou nos Estados Unidos, velho. Eu vou publicar nos meus stories depois. É porque, cara, eu não tô querendo mídia, sabe? Eu tô querendo, cara, um país mais justo. Prisão perpétua pra político corrupto. Um parlamentar por cada estado. Cara, é revoltante você chegar num hospital que a galera jura de pé junto que o SUS é de graça, sabe? Esperar 15 horas pra ser atendido. Cara, é revoltante, velho. Vai você, trabalhador, que todo mês é descontado do INSS, precisar do INSS. Cara, graças a Deus eu nunca precisei, mas, bicho, é revoltante. Só quem já precisou sabe a humilhação que é. O problema tá aqui, ó. Congresso Nacional, juiz que não teve a competência de passar na magistratura, tomando decisão de juiz.
Tá tudo errado, velho. Tá tudo errado, sabe? Então é isso. O político tem pavor de ver as pessoas nas ruas. E inclusive, é por você, professor, que eu tô aqui, sabe? 18 anos com o mesmo discurso, vendendo uns discursos baratos e vocês comprando. Porque se esses caras estivessem interessados em resolver a vida do pobre, eles davam aula de como investir, como comprar ação e vender ação, como aplicar o dinheiro, como guardar o dinheiro. Pô, gente, pelo amor de Deus, tem coisa que a gente vê na escola que a gente nunca vai ver na vida. Vamos acordar, vamos deixar essa ideologia de lado. Pelo amor de Deus, é por você, enfermeiro, que diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você que é da área da segurança, sai de casa, não sabe se volta. Se matou para passar no concurso público. Vamos acordar, gente. Passou da hora. E é isso. Inclusive, galera, amanhã eu já vou colocar meu lado empreendedor em ação. Um amigo ali tá vendendo água a R$5. Eu vou vender 2 por 5, tá bom? Vou trazer um cooler. E é isso. Meu lado, cara, o brasileiro é um povo desenrolado. Vamos pra cima, não vou desistir do meu país. Tamo junto, terceiro dia e não vou desistir. É nóis. Vem pras ruas, contamos com vocês, dia 3 de agosto. Vem pras ruas, dia 3 de agosto. Vem pras ruas, dia 3 de agosto. Vem para as ruas, dia 3 de agosto. E eu acho que ninguém nunca pediu um exame de insanidade mental. E é possível, na legislação brasileira, se pedir exame de insanidade mental de autoridade. Esse homem pode colocar em risco a segurança pública de uma nação. Então, eu acho que nós vamos ter que começar a pensar, talvez não seja caráter, talvez ele esteja com um complexo de perseguição, isso é doença mental, e nós vamos ter que tomar uma atitude também. Eu quero pensar depois sobre isso. O capitão levantou. Graças a Deus, Deus ouviu nossas orações. Mais uma batalha vencida, motivo para grandes comemorações. Obrigada, meu Deus, por tão grande emoção. É satisfatório ver meu presidente forte de pé novamente, demonstrando seu amor pela nossa nação. Mas tem alguns que não conseguem esconder sua insatisfação. Desejaram sua morte e torceram contra sua recuperação, mas esqueceram que Bolsonaro tem um exército que vive em constante oração. E de repente o inacreditável acontece com o nosso capitão. Ainda na UTI, ele recebe uma intimação, causando na maioria dos brasileiros uma grande indignação. Mas Bolsonaro não baixa a cabeça, porque o cabra é arretado, sempre forte e sorridente, com uma mulher linda ao seu lado. Tem uma nação que ora e um Deus que sempre tem o livrado. Cada dia que passa, mais orgulho tenho do meu capitão, sempre disposto a lutar, independente da situação. Conte sempre com meu apoio e também com minha oração. Acelera em Bolsonaro! Bate no meu pé!
bote no meu pé, me prende e me mate no lugar dele. Que eu sou Bolsonaro morrendo. Homem direito, homem íntegro. Eu tô esperando, botem meu pé, tornozeleira, me prenda, me dê 100 anos de cadeia. Mas Bolsonaro, deixe livre, porra. Eu tô morrendo. Cabeça de ovo. Desgraça. Cabrão. Você tá percebendo que tem algo estranho acontecendo no Brasil nesses últimos dias? Você pode até não acompanhar a política, nem gostar, nem ser de direita, nem de esquerda, mas com certeza você está percebendo que nesses últimos dias algo mudou. Ao longo dos últimos anos, todas as vezes que as pessoas iam para as ruas, era porque políticos e autoridades chamavam, era aquela convocação. Agora é diferente. O que a gente está percebendo é que o povo quer voltar para as ruas. Parece que o povo perdeu o medo ou entendeu a urgência da situação, que se não reagirem agora, não terá mais Brasil nenhum para ser salvo, para ser resgatado. Se você é uma pessoa que está percebendo que o Brasil está quebrando, que nós não temos mais justiça, que prisões ilegais estão acontecendo, que as pessoas estão sendo censuradas e que nós estamos a caminho da Venezuela, então você está querendo ir para a rua. E não é algo que o bolsonarista está chamando, não é algo de partido político, não é algo que nós estamos convocando. Está vindo de baixo para cima, algo que não acontecia há anos. Então, se você tem essa sensação de que talvez essa seja a nossa última chance de salvar esse país, então verbalize a sua indignação. Grave os seus vídeos. Você que é um influenciador, não importa se você tem 10 milhões ou 10 seguidores, converse com as pessoas. Se você é liderança da sua área, fale com seus liderados. Nós precisamos, mais do que nunca, do que líderes e não políticos. Precisamos que líderes liderem esse movimento. Esse movimento que já tem um nome, Reaja Brasil. Porque agora é a hora de reagir. De hoje até o dia 3 de agosto, milhares e milhares de manifestações pequenas vão acontecer em todas as esquinas do nosso país. É buzinaço, adesivaço, são pessoas indo para as ruas, levantando faixas. Tudo é uma espécie de esquenta para o que vai acontecer no dia 3 de agosto, em todas as cidades do Brasil, em todas as ruas, em todas as esquinas. Sim, tem muito foco em São Paulo, na Avenida Paulista, mas vai ter em BH, em Belo Horizonte, no DF, no Rio de Janeiro, vai ter em Porto Alegre, vai ter em Manaus, em todas as cidades. É o povo, pela primeira vez em anos, reagindo. O Brasil é soberano se o povo for soberano. Senão, é apenas uma ditadura usando o termo soberania. E ninguém aguenta mais. Então eu fui convocado, vou participar e vou dar a minha contribuição para divulgar o que o povo está fazendo. E não o que políticos querem que aconteça. Ajude. Se você também acha que essa é talvez nossa última chance, não chegue no final da sua vida sabendo que você poderia ter feito algo e não fez. Não ir para as ruas já é desistir. E nós não podemos desistir do nosso país. Então eu estarei, conto com todos vocês, compartilhe essa indignação e vamos resgatar o nosso país. Ruas, contamos com vocês dia 3 de agosto. Vem nas ruas, dia 3 de agosto. Vem pras ruas, dia 3 de agosto. Vem para as ruas, dia 3 de agosto. Pelo amor de Deus, o que mais falta pro Senado tomar vergonha na cara? Pelo amor de Deus, reaja, Brasil! As últimas 48 horas foram de grande antecipação. O Brasil inteiro aguardando para saber qual seria a decisão do Alexandre de Moraes, se prenderia ou não Bolsonaro por não ter respeitado as suas medidas cautelares. Medidas cautelares essas que nem mesmo os melhores advogados do Brasil conseguiram entender. Os advogados do Bolsonaro então pediram uma explicação. Olha, ninguém entendeu isso daqui, é muito confuso. O que a imprensa falou é que foi
a censura escandalosa, um caso escandaloso de censura. Alexandre de Moraes, na sua sanha persecutória, no seu ódio ao Bolsonaro, inventou uma decisão que a interpretação seria que Bolsonaro não poderia dar entrevistas. Pegou muito mal com a imprensa. Até a imprensa, que os últimos 5 anos apoiou ele em todos os momentos, disse que aquilo era escandaloso. Como assim proibir o presidente Bolsonaro, sem ter sido condenado ainda, de dar entrevistas? Pois bem, Moraes soltou uma decisão agora que conseguiu superar em muito a decisão passada. E eu vou ler alguns trechos dela para você entender a loucura que virou isso aqui. Para não ficar mal com a imprensa de que Bolsonaro não poderia dar entrevistas, olha o que ele decidiu. Claro, Bolsonaro pode sim dar entrevistas, porém, obviamente não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiros, em especial por milícias digitais e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas. Já está definindo aqui que é crime o que o Bolsonaro está fazendo quando ele fala. Que eventualmente poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro, sejam em entrevistas, seja em atos públicos, mas sempre com a finalidade de continuar a induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras com um flagrante atentado à soberania nacional. Para você entender, se o Bolsonaro dá uma entrevista ou faz um discurso público e qualquer pessoa recorta a fala dele e publica nas suas redes, você faz parte de uma milícia digital que está fomentando o crime contra a soberania nacional. Porque fazer pressão em autoridade do Brasil agora é crime de atentado à soberania nacional. Ele pegou algo que era ruim e quintuplicou isso em algo muito pior. Mas calma que tem mais. Vamos lá. Tem um trecho aqui que eu nunca vi isso em nenhuma decisão. Em negrito. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. E 5 pontos de exclamação. O que é isso aqui? Isso aqui é um tweet? Isso aqui é alguém gritando no X? E no parágrafo embaixo ele continua. Em outras palavras, será considerado burla a proibição imposta pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal ao réu Jair Messias Bolsonaro a replicação de conteúdo de entrevista ou de discursos públicos ou privados, reiterando as mesmas afirmações caracterizadoras das infrações penais que ensejaram a imposição das medidas cautelares para que, posteriormente, por meio de milícias digitais, presta atenção, qualquer pessoa do Brasil hoje que apoiar Bolsonaro nas redes, replicando o que ele falar, você é milícia digital, você vai ter que ser preso, porque milícia digital hoje é um crime pior que roubar o INSS. Ou mesmo apoiadores políticos, ou ainda por outros investigados em patente coordenação, ocorra a divulgação do conteúdo ilícito previamente elaborado, especialmente para ampliar as desinformações nas redes sociais. Gente, presta atenção nisso aqui que está acabando de acontecer. Moraes pegou muito mal para ele quando ele censurou a imprensa. Então o que ele inventou? Ele inventou um novo dispositivo jurídico. Tá, eu não estou censurando a imprensa, mas se o Bolsonaro falar um A na imprensa e outras pessoas recortarem nas redes sociais, Bolsonaro vai preso. Preste atenção, Bolsonaro será preso porque, de acordo com Alexandre de Moraes, ele é o chefe de uma milícia digital onde existe um trabalho coordenado com milhões de brasileiros que, se recortarem a fala dele, replicarem nas redes sociais, isso é milícia digital, um atentado à soberania por estar criticando decisões de uma autoridade jurídica. Ele pegou algo que era ruim e transformou em algo que nem a mente mais criativa seria capaz de conceber algo tão absurdo quanto esse. É a primeira vez na história, e está documentado agora, hein, que alguém poderá ser preso por atos de terceiros. É tipo assim, o João tá passando na rua de sua casa, se ele roubar a padaria, você vai preso. Tem cabimento? Isso porque é um roubo que aconteceu. Nesse caso aqui, é você dar a sua opinião sobre a fala do Bolsonaro. Se você recortar e replicar, o Bolsonaro pode ir preso. Era melhor ter deixado a decisão passada. Era melhor ter deixado na dúvida do que soltar essa decisão aqui, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o que mais falta pro Senado tomar vergonha na cara? Pelo amor de Deus, reaja, Brasil. Reaja, não tem cabimento um negócio desse. E outra, qualquer um que replicar, automaticamente fará parte da milícia digital, pode entrar em inquérito e receber a Polícia Federal na sua casa. Meu irmão, isso não tem nem... Acho que nem na China tem um negócio desse. Obviamente, qual é o resultado disso? Bolsonaro não vai dar nenhuma entrevista e nenhum discurso público. Sabe por quê? Isso aqui foi construído para fazer a autocensura. É tipo assim, ó, Bolsonaro, você pode dar entrevista, mas só que se você der, você vai preso. Mas não é porque eu estou censurando a empresa, não. É porque eu sei que se você der uma entrevista, alguém vai replicar o que você falou, e aí eu posso te prender, porque você vai estar burlando a minha cautelar. Pelo amor de Deus, gente. STF. Soltem os presos políticos. Solte os presos políticos. Solte os presos políticos. Solte os presos políticos. STF, solte os presos políticos. Solta os presos políticos.
Solte os presos políticos. Solte os presos políticos. Solte os presos políticos. Liberte o preso político, por favor. Liberte os presos políticos. STF. Liberte os presos políticos. Solte os presos políticos. Só queremos justiça. STF. Solte os presos políticos. Solte o preso político. STF. Solte os presos políticos. Solte os presos políticos. STF, solte os presos políticos. Solte os presos políticos. STF, solte os presos políticos. Solte os presos políticos. Solte os presos políticos. STF, soltem os presos políticos. Solte os presos políticos do Brasil. STF, solte os presos políticos. Solte os presos políticos. Solte os presos políticos do Brasil. Solte os presos políticos do Brasil. Soltem os presos políticos. Soltem os presos políticos. Solte os presos políticos. Soltem os presos políticos. Solte os presos políticos. Solte os presos políticos. Solte os presos políticos. Solte os presos políticos. STF, liberte os presos políticos. STF, solte os presos políticos. Senhor Ministro Alexandre de Moraes, essas prisões ilegais já destruíram muitas famílias. Ninguém aguenta mais. Solte os presos políticos. Solte os presos políticos. Solte os presos políticos. Se o senhor volta aos autos, a gente já mencionou aqui, eu fiz uma viagem no dia 31 de dezembro pela Latam, embarcando no aeroporto de Brasília, com o meu nome, com os meus documentos, procedimento acompanhado pela ANAC, pela Infraero, acompanhado pela própria Polícia Federal, com dados disponíveis no sistema da Polícia Federal, utilizando o meu telefone celular, utilizando inclusive as minhas antenas habilitadas, isso reconhecido pelo próprio delegado Fábio Chor. Então, me parece que se a tentativa da Polícia Federal é imputar, de algum modo, uma tentativa de me esconder, eu seria uma das pessoas mais incompetentes, né? Porque eu não fiz a viagem de carro, eu não fiz a viagem em voo particular, eu não fiz a viagem por nenhum outro meio que seria mais secreto, que poderia me propiciar ali uma ocultação do que quer que fosse. E não só eu fiz essa viagem, como eu despachei 8 bagagens, e 8 bagagens, inclusive, que eram as que continham ali as minhas roupas, as minhas coisas, que a Polícia Federal, como eu disse, numa extravagância, talvez o delegado ali seja fã da Diabo Veste Prada, fã da moda, e achou que eu tinha poucas roupas, poucos ternos, mas foram 8 bagagens despachadas, foi um embarque realizado com todo o procedimento, a Latam enviou ofício ao relator quando foi solicitado, mais de uma vez, confirmou que o voo foi feito, que o embarque foi efetivamente realizado. Depois, as minhas herbes, também juntadas aos autos por determinação do relator, demonstra todo o trajeto de Brasília até Curitiba e depois de Curitiba até Ponta Grossa, onde eu me instalei. E há nos autos, inclusive, mais de 1 ano de dados mostrando sempre no mesmo local, na mesma residência. Aqui nessa residência, inclusive onde eu me encontro e onde eu fui preso pela Polícia Federal, eu emiti cartões de créditos, eu cadastrei minhas contas telefônicas, de modo que bastava ao delegado Fábio Chor, que eu acredito que por algum motivo, ele disse, né, no depoimento dele que não julgou necessário, bastaria ao delegado Fábio Chor fazer uma simples consulta ao cadastro geral, bastaria ao delegado Fábio Chor fazer um simples ofício à ANAC ou às companhias aéreas que forneceriam a minha movimentação doméstica aqui no Brasil. Bastaria ao doutor Fábio Chor consultar as EBs, né, as geolocalizações que ele tinha à disposição dele desde outubro de 2023, 4 meses antes da minha prisão, e que diziam de forma incontroversa que eu estava no Brasil, em local sabido, junto à minha esposa, junto à minha família, sem qualquer tipo de segredo. Então, assim, quando o delegado traz isso aos autos, no depoimento dele, inclusive inovando em alguns elementos, né, tentando trazer alguns elementos novos, me parece, com toda sinceridade, com toda franqueza, no momento
de autodefesa que ele está, talvez, providenciando a defesa futura pelo ato de negligência, de prevaricação que ele cometeu a não realizar as diligências devidas antes da minha prisão. A nossa luta é espiritual. O apóstolo Paulo dizia, não é contra a carne nem contra o sangue. Eu sei que isso não vai sair da televisão, mas contra a potestade das trevas. Alexandre de Moraes é só uma carcaça, gente. Pelo amor de Deus, ali dentro tem uma entidade de alta patente numa mente psicopata, pô. Então não tem perspectiva. É uma tragédia anunciada. É confiar em Deus. Depois do expediente, pessoas estavam trabalhando, vieram para cá, porque a gente acredita que amanhã esse movimento ele vai ser maior. Nós não vamos desistir do nosso país. E é isso que nós estamos mostrando aqui na rua hoje. E você que não desistiu também do nosso país, vem pra rua. Quais são os fatos que fundamentam o pedido de impeachment do senhor Alexandre de Moraes? Número 1, inquérito 4781, o inquérito do fim do mundo. É uma verdadeira inquisição. Há 6 anos e 3 meses esse inquérito existe. Sem o nome do inquirido, sem crime tipificado, é uma inquisição, em que se chama alguém, o relator que não foi sorteado, abre o inquérito, investiga, acusa, condena e fica por isso. Isso é um atentado contra o Estado democrático de direito. Isso é uma exorbitância. A preservação com prorrogações deste inquérito é um atentado contra a democracia. E o responsável número 1 por isso é o ministro Alexandre de Moraes, que em cima disso cria as narrativas que desejam. Aqui é Belo Horizonte, a direita vive. São José Antônio, direita BH. Vamos pra rua, galera, Brasil inteiro pra rua. Hoje, 23 de julho de 2025. Bolsonaro é inocente. Vamos lutar pela nossa liberdade e anistia já. Anistia já. Fora Lula, fora Moraes. Nós estamos aqui pra devolver o Brasil pro povo. E o presidente Bolsonaro, seu exército está aqui. Está aqui. E nós queremos que esteja fora aquele bandido do Lula e aquele ditador do Alexandre de Moraes. Fala comigo, meu irmão, é fora Moraes. Ministro que está cometendo crime, perseguindo politicamente adversário, tem que ser impeachmentado. Fora Moraes, fora Lula. Não aguentamos mais um país na mão de comunista, corrupto e safado. E fora Lula! Por anistia, pela Débora e os presos de 8 de janeiro pelo Brasil, por Bolsonaro. Se Bolsonaro não pode falar, eu falo por ele, nós falamos por ele. Anistia já! Anistia ampla, geral e irrestrita. Eles estão como se nós estivéssemos lá, ok? Então nós precisamos que eles estejam livres, tenham liberdade como nós estamos tendo agora. Pessoal, estamos aqui hoje, a pauta é muito clara e muito simples. É fora Lula e fora Alexandre de Moraes. Nós não podemos aceitar mais os excessos nem mesmo desse poder executivo que aí está. Nós estamos aqui lutando, não é pela direita, não é por um símbolo, não é por nada disso. Nós estamos lutando pelo nosso país. E essa luta, isso daqui que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos plantando coragem pela luta pela nossa liberdade. E quem vai colher isso são os nossos filhos e os nossos netos. Então, não se acovarde. Nós estamos lutando pelo Brasil, nós precisamos de você. Tamo junto. É isso mesmo, isso aqui é Belo Horizonte dizendo fora Lula e fora Moraes. Você precisa vir para as ruas todos os dias. Essa é uma das primeiras ações de muitas. O Brasil não aguenta mais. Se a gente não parar eles, eles vão parar o Brasil. Tamo junto, vem pra rua! Todos juntos por liberdade, nosso país é livre! Seu lugar é na prisão! Lula, cedeu! Seu lugar é na prisão! Lula, cedeu! Seu lugar é na prisão!
Fala pessoal do Pleno News, Belo Horizonte, dia 23, essa aqui é a voz da população que não aguenta mais. A gente não aguenta mais os excessos do STF, mas também não aguentamos mais essas taxações absurdas. Olha o preço do café, o preço do ovo, ninguém consegue mais no supermercado por conta de um governo completamente corrupto e incompetente. Essa não é uma luta somente da direita, é uma luta de todo mundo que ama essa nação. É por liberdade, é por justiça, é pelo nosso país. As ruas estão clamando por justiça e você aí não pode ficar fora dessa. Isso daqui é Belo Horizonte, dia 23/7. É o começo da história que nós vamos fazer no nosso país. Tamo junto, se mobilize, vem pras ruas. É fora Lula e fora Alexandre de Moraes. Esta é uma manifestação aqui na Praça dos Três Poderes. Aqui, fora Lula. Motivou a vir para a rua novamente aqui. Em 2013 eu estava aqui na mesma esplanada para poder tirar a Dilma que estava destruindo o país. E hoje, depois de um discurso vergonhoso do Lula, tudo que está acontecendo, mas o que mais me motivou foi o discurso do Lula lá no Chile, que ele disse que basicamente que ano que vem não vai ter eleição, que ele não acredita mais em partido, em eleição de 4 em 4 anos, nem na liberal democracia, como ele bem expressou. Não sei se você viu, mas esse discurso é claríssimo do autoritarismo que eles estão querendo implementar no Brasil novamente. Então, eu vou mostrar para você aqui, ó, que a galera começou a se movimentar de novo. E se você quer salvar o seu país, quer fugir do regime que eles estão instalando no nosso país, vem pra rua você também. Toda vez que tiver manifestação, você tem que vir, porque não é simplesmente pelo Bolsonaro, não é pela pessoa do Bolsonaro, mas é pelo que ele tem defendido, e é o que nós também defendemos. E a galera tá aqui, ó, se manifestando novamente, que a gente não aguenta. Olá pessoal, muito boa tarde. Eu tô aqui diante do Congresso Nacional, vou mostrar aqui só um pouquinho. Congresso Nacional. E mais cedo estávamos lá dentro da Comissão de Segurança. Vocês viram a minha live de segurança pública. Deu uma falhada, infelizmente a gente não conseguiu transmiti-la inteiro. Mas quem viu, percebeu, não só pelas minhas redes, mas tantas outras transmitiram, imprensa, que lamentavelmente nós tivemos uma decisão ilegal da mesa diretora, do presidente Hugo Motta, de cancelar as reuniões das comissões, porque não é recesso, ou seja, a LDO não foi votada. Os presidentes de comissão são soberanos quando não tem ordem do dia funcionando no plenário e não tinha para fazer valer a sua pauta na comissão, e o presidente Hugo Motta, inclusive, está fora do país. Agora, por outro lado, é importante lembrar que ontem nós tratamos das pautas que a oposição quer ver andar aqui na Câmara. E o que nós recebemos de informação do Hugo Motta é que vai ter sim o fim do foro privilegiado e vai ter a PEC das decisões monocráticas, que nós pedimos. E outro tema que eu já levei a ele, precisa ser resolvido na volta do recesso, é a instalação da CPI do abuso de autoridade. São pautas nossas na Câmara, da oposição, e nós precisamos vê-las andar já na volta do recesso, quando a Câmara volta e o Senado também a trabalhar com todos os parlamentares, não só os da oposição, que cancelaram o recesso, mas a gente sabe, petista já não gosta de trabalhar, imagina vir no recesso aqui para Brasília. Então nós vamos ter a oportunidade então de cobrar, e aí eu digo aqui com toda franqueza, vai ser o momento da oposição demonstrar que não está para brincadeira, de ficar aqui até o momento que for em Brasília, para ver pautadas as nossas prioridades. E eu quero aqui também dizer a todos que estão assistindo, e vocês me conhecem e sabem que eu levo muito a sério o mandato parlamentar, levo muito a sério a minha posição como deputado federal. Hoje foi um dia triste. A oposição que decidiu não aceitar a ordem ilegal e acabar por cancelar a reunião, uma vez que foi dito, inclusive, que nós teríamos a oportunidade de pautar no plenário matérias mais importantes. Agora, nós não podemos aceitar mais, e eu estou aqui dizendo que é algo muito grave o que nós vimos acontecer, essa chantagem que é feita muitas vezes com
os deputados da oposição. Que, inclusive, a gente lembra, eu fui candidato à presidência da casa e, nesse momento, tenho, inclusive, feito apelos para o Hugo Motta para que ele haja como presidente de todos os deputados e nas suas mãos está a capacidade de resolver esse impasse institucional, porque o Lula não vai retroceder, pelo contrário, está dobrando a aposta, e o STF não tem sensatez nenhuma. A gente até está vendo que eles estão agora mais calados. O vídeo que eu postei do Barroso demonstrou isso. Estão com medo, preocupados, sabendo que os vistos cancelados dos Estados Unidos é apenas o primeiro passo contra eles. Mas, lamentavelmente, hoje o Hugo Motta foi contra a democracia, a possibilidade de debatermos uma moção aqui na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. Não tem desculpa que os carpetes estão sendo trocados ou que, enfim, mas lamentavelmente foi isso que a gente viu. Agora, nós precisamos manter a guarda alta, nós precisamos inclusive continuar com esses movimentos espontâneos na rua como nós estamos vendo. E não é o Congresso que pressiona o povo, é o povo que pressiona o Congresso. Quero parabenizar o deputado Polon, postou um vídeo muito importante sobre isso, e nós precisamos continuar essas mobilizações para que quando chegue o dia 3 de agosto, que é a véspera do reinício dos trabalhos na Casa Legislativa, nas duas, nós tenhamos milhões de pessoas, mais uma vez nas ruas, brasileiros que querem um país melhor, com justiça de verdade, democracia, liberdade, impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a começar pelo Alexandre de Moraes, anistia e anulação dos processos, impeachment do Lula. Nós precisamos, sem nenhum receio, voltar às ruas e pressionar o Congresso Nacional. E essa responsabilidade é do povo brasileiro. Nós aqui temos a nossa, de trabalhar aqui, inclusive de cancelar o recesso, como nós fizemos, pelo menos tentamos até o último momento. A responsabilidade de todos nós, que eu sou parte do povo brasileiro, é fazer a pressão sobre os demais deputados, principalmente do centro, que ano que vem tem eleição, e demais senadores, principalmente do centro, porque ano que vem tem eleição, para que tomem as atitudes corretas. Contem comigo, muito obrigado pelo apoio que eu tenho recebido aqui nos comentários. Eu só posso agradecer por cada um de vocês que tem se mostrado fiéis àquilo que nós defendemos desde o início, e a gente vai vencer, podem ter certeza. Um abraço grande, tudo de bom, e retorno a Porto Alegre essa semana, amanhã inclusive, um encontro importante na Federação para tratar dos efeitos pós-enchente no Rio Grande do Sul, e lá também, nesse grupo seleto de empresários que estarão lá, falarei sobre essa crise política tremenda que nós vivemos no país e a responsabilidade de cada um de nós de revertê-lo. Povo nas ruas, precisamos ir no dia 3 de agosto e antes disso nos aqueces, né, para lotar todas as ruas do Brasil com pressão sobre esse aqui, ó, o Congresso Nacional. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos caíram no descrédito. Por essa razão, conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo, em face dos sucessivos ataques que vem sofrendo. Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação, para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos. A chave para um debate público livre e plural é a transparência de dados e uma governança digital global. Liberdade de expressão não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito.
Brasília está nas ruas, Brasil, e o Brasil precisa reagir. Nós estamos nas ruas lutando pela nossa nação. Domingo estávamos na rua, hoje estamos aqui de novo em frente ao Palácio do Planalto para dizer que Brasília não tolera mais o regime que está instalado no Brasil e nós não vamos ficar parados, nós não vamos ficar em casa. Uma pequena manifestação espontânea se formou aqui na Praça dos Três Poderes. Brasileiros indignados se reuniram aqui pela sua nação. É só o começo e não vai mais parar. Todos os dias nós estaremos nas ruas e eu espero e acredito do fundo do meu coração que isso vai acontecer no Brasil inteiro. Reaja, Brasil! Povo brasileiro, o Brasil precisa de vocês. Vamos, nós podemos vencer. Gente, boa noite. Agora são exatamente 21h50 do dia 23 de julho de 2025. Vocês acompanharam que hoje eu fiz uma denúncia grave de que o vídeo do depoimento do G. Dias no processo da trama golpista tinha sido adulterado. O STF juntou o vídeo do depoimento do G. Dias no processo com trechos suprimidos. O vídeo foi adulterado. Depois dessa denúncia, agora há pouco, o STF juntou o vídeo adulterado de novo com as correções, incluiu os trechos que havia suprimido. Acontece que agora, por isso que eu estou gravando esse vídeo, o STF tirou o vídeo do ar de novo e incluiu o vídeo de novo. Vejam isso, essa cadeia de custódia. Incluiu o vídeo de novo com todos os trechos, inclusive e principalmente aqueles que nós denunciamos que haviam sido suprimidos. Só que o protocolo aparece como se o vídeo tivesse sido juntado no dia da audiência e não agora. Vejam, juntam alterado, corrigem a adulteração, tiram o vídeo em definitivo, agora incluem de novo como se tivesse o protocolo ocorrido no dia e horário da audiência. Gente, qual a credibilidade desse processo? E mais, acabaram de juntar o depoimento do Mauro Cid, isso é outra coisa que eu não falei para vocês, o depoimento do Mauro Cid até agora não tinha sido juntado, depoimento dado na segunda passada, acabaram de juntar também em 10 cortes. São 10 vídeos, ou seja, picotaram o depoimento do Mauro Cid em 10 vídeos. É isso que a gente vive nesse processo da trama golpista. Pelo menos a denúncia que fizemos foi eficaz. Só que eu gravei a tela e tenho os metadados dos vídeos anteriores. Eu quero agradecer vocês que compartilharam meus vídeos e me ajudaram a denunciar esses abusos. Urgente, acabamos de protocolar no Senado o impeachment de Alexandre de Moraes. O pedido é assinado por mim e mais 8 deputados de todo o Brasil. E no dia 3 de agosto, a pressão é nas ruas. Compartilhe esse vídeo. Fortaleza, às 15 horas, na Praça Portugal. É hora de voltar às ruas. Já chega de perseguição. Moraes prende opositores, persegue pessoas, censura redes. Tá na hora disso acabar. Esses ministros filhos de uma puta que estão destruindo a vida da Débora e de tantas outras pessoas. De gente que está no exílio, na Argentina, nos Estados Unidos, no México, tentando sobreviver por causa de uma farsa que foi feita. Aí a farsa foi desmascarada, eles foram lá e adulteraram a prova da farsa. Adulteraram a prova da farsa do 8 de janeiro. É isso que aconteceu. Adulteraram o que comprova a farsa de que era um ato terrorista, de que isso, aquilo, aquilo outro. Não! Eles adulteraram a fala do advogado Jeffrey Chechine e do general G. Dias. Olá pessoal, hoje é dia 22/7/2025. Pessoal, eu venho aqui falar com toda a nação brasileira, com todo o povo brasileiro através desse vídeo. Mas primeiro, gente, vamos tirar a venda dos olhos. Vamos tirar a venda da covardia, da omissão, do medo. E dizer à população brasileira que nós vamos parar. O transporte vai parar. Não é porque eu quero que o transporte pare. Está tendo ruptura de países com o nosso país, com o nosso Brasil. E isso vai tirar nosso serviço. Os absurdos que acontecem no nosso país é de nossa responsabilidade em corrigi-lo para que isso não aconteça. Então, eu quero falar aqui com você lojista, com você dono do posto de gasolina, com você dono da fazenda, com você produtor, no geral, você que trabalha em qualquer área, padeiro, carroceiro, servidor braçal. A responsabilidade do Brasil é nossa, desse país é nossa. Nós colocamos pessoas lá
para conduzir o Brasil de melhor maneira possível, e isso não está sendo acontecido. As taxações que estão vindo para o nosso país vai parar o transporte, vai parar o caminhoneiro, vai parar a tua loja, vai parar o teu posto de gasolina, vai parar a tua mesa de alimentação. Por que não tirar a venda dos olhos e ir para cima? O porquê de nós ficarmos nessa covardia? Já começou alguns covardes que no governo anterior, lá atrás, vivia pedindo um movimento de paralisação, dizendo que caminhoneiro não vai parar, o caminhoneiro vai ser parado pelo sistema. Esses canalhas não sabem disso ainda. O sistema vai nos parar, o sistema está nos parando, o sistema está parando você, o sistema vai parar a tua empresa. Nós não precisamos desse sistema. Ou a Câmara Federal, o Senado, faça algo pelo povo, que é eles que têm que fazer, ou tem que ter ruptura do povo brasileiro. Nós não precisamos de vocês aí, de braço cruzado, vendo o Brasil empurrá-lo. Roubaram o seu pai, roubaram o teu avô, roubaram os velhinhos. Agora vem a taxação de outros países. Países de primeiro mundo vai ter ruptura com a gente. A gente vai ficar onde? Chega de ser covarde, medroso. Vamos tirar a venda do medo, da omissão, e vamos resolver o problema desse país. Meia dúzia de índio trancam uma BR. Meia dúzia de invasores de propriedade rural trancam uma BR. E o que nós estamos fazendo que esse país não anda no rumo certo? Por que você fecha seu comércio pelo jogo de futebol, libera teus funcionários, mas não tem coragem de fechar teu comércio e fechar as BR desse país? O povo desse país tem que fechar as BR desse país. O nosso movimento, que já estão falando que é político, pode entender do jeito que vocês quiserem. E vocês nunca quiseram que o Brasil ande para frente. Você sabe o que beneficia o caminhoneiro? Crescimento da economia. É uma economia em alta. É a indústria produzindo. É o agro produzindo. É o produtor rural produzindo. Isso sim nos dá oferta de trabalho e melhor remuneração. Os combustíveis vai parar lá nas alturas, lá no teto, já com essas taxações. O problema nosso nunca foi o combustível. Sim, o frete. Mas como que a gente vai conseguir repassar a hora que essa taxação chegar? Vai parar, vai entrar em colapso. Ou nós faz algo, nós vai pra batalha, pra linha de frente pra batalhar como homens e mulheres, ou vamos ser parados, abatidos como os covardes. Como os covardes, a situação nossa é essa. A ruptura que países vai ter com o nosso país vai deixar nós ligados diretamente. Cuba, Venezuela, é isso que você quer? Você quer estar sim com Cuba e Venezuela? Ou com países de primeiro mundo? Tem umas pudriqueiras aí que vive metendo bedelho no transporte e dizendo que nós não vamos parar. Nós vamos parar sim. Levanta povo, levanta frutista, levanta pequeno, levanta autônomo, levanta cidadão, levanta açougueiro, levanta o vaqueiro, levanta todo mundo. Vamos dar um basta no que está acontecendo no nosso país. Chega, deu, não dá mais. Tira a venda da covardia, tira a venda do medo. E vamos embora pra cima, e nós vamos parar sim, nós vamos nos organizar. Nós vamos nos organizar, já estamos nos organizando e vamos parar sim. E para aqueles que acham que não vai dar certo, que fica aí só falando que é movimento político, político sim, pode ser político sim. O Brasil tem que andar pra frente. E nós somos os responsáveis por fazer esse país andar pra frente, porque é nós que bancamos o sistema. É nós que bancamos o sistema, e o sistema não vai fazer o país regredir, não vai trazer nós pra trás. Se preciso for uma ruptura do povo brasileiro com o sistema, tem que ter imediato. Imediato. Nós não podemos ser covardes. Todo o poder emana do povo quando o povo não é covarde. Então, para esses bicheira, que são as moscas que gostam de bicheira, nós gostamos de ser abelha, de produzir o mel, de consumir o que é bom. Passe bem. Todo o poder emana do povo quando o povo não é covarde. Vamos pra cima. Aí, ó, eu tô parado na Regis Bittencourt e aqui a fila dos caminhoneiros. Nós estamos juntos com essa rapaziada. Cambada de ladrão, de safado, de vagabundo, saqueadores e usurpadores do dinheiro público. Aumentar a gasolina, aumentar o diesel para arrebentar as famílias. Esses caras estão arrebentando o Brasil. Tem que mudar agora. Tirar esses safados, pilantras, vagabundos, usurpadores do dinheiro público. Olha o tamanho da fila, ó. É isso aí, Brasil. Vamos junto. Vamos mudar isso daí. É hora da mudança. Fala, pessoal da Juventude do Partido Liberal, do PL, do Brasil inteiro. Estamos aqui hoje na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, promovendo um buzinaço em favor do presidente Bolsonaro, que tem sofrido uma perseguição inigualável, que nunca aconteceu na história do nosso país, por ser honesto, por lutar contra o sistema, por ficar do lado do bem e por querer a prosperidade do nosso país. Ficar somente na internet falando não adianta muito. Temos que nos mobilizar. Pessoal, todos sabem da covardia que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro vem enfrentando. E por isso, o PLJ convocou os jovens para ir às ruas. Nosso presidente Rafael Saitinha nos deu a missão do PLJ Rio de Janeiro estar aqui hoje, fazendo esse grande buzinaço, representando a nossa juventude e falando para vocês: reaja, Brasil! Nós, da Juventude do Partido Liberal, não vamos desistir, vamos ficar nessa luta até o fim, porque a gente acredita no Brasil livre. E todo mundo já sabe, o presente é deles, mas o futuro é nosso. O que começa errado não pode acabar bem. E começou errado considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal e o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos o atual presidente. Quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou.
Porque o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo. Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa. Vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, o devido processo legal fica prejudicado. Não se avança culturalmente assim, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que, para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. O senhor vê, então, nessa decisão de Moraes, censura. Em quais pontos exatamente, ministro? Quando ele proíbe a participação em rede social, quando ele proíbe e aí passa a apenar o cidadão, que o cidadão mantenha um diálogo com terceiros e impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de termos aí a Babel, de termos um contexto que não se mostrará harmônico com a Constituição Federal. Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que o que está movendo ou embasando essas decisões de Moraes, hein? Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. Patriotas de todo o Brasil, o ministro Barroso disse que derrotaram o bolsonarismo. Vou provar para vocês que não. Olha aqui, ó, pelo Horizonte, 23 de julho, Cristiano Machado, olha lá! Bolsonarismo mais vivo do que nunca! Belo Horizonte, 23 de julho de 2025, é o Alex Antônio. Estamos vivos, porque a direita vive! A direita vive! Anistia! Já! Anistia! Já! Vamos pra rua pra derrubar o PT! Bora, Lula! Bora, Lula! Sua conduta é imoral, velhos princípios da CF Nacional. Olê, 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 vamos pra rua pra derrubar o PT. Olê, 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 vamos pra rua. Só entender, desculpa, Max. Qual é a pena? Você tem como dizer, se não souber de cabeça, qual é a pena para alguém que faz uma adulteração de um documento público, oficial, federal? Um agente público é abuso de autoridade, é perda do cargo. Mas pode ser condenado à prisão também? Ou... Não chega a ser prisão, mas a pena de quem faz isso é perda do cargo. Nossa, então o impeachment podia não vir do Senado, o afastamento do Moraes podia não vir. Cara, isso aqui é grave, isso aqui o Senado tem que se pronunciar hoje, é isso que vocês estão entendendo, gente. É agora entrar no celular, mandar mensagem para os senadores, entrar no Instagram, é agora, tem que cobrar o Senado. Esse processo quer levar Bolsonaro para 50 anos de prisão. Eles editaram o depoimento do G. Dias, tiraram os trechos que o G. Dias diz que não houve golpe no 8 de janeiro. É gravíssimo. Sim, e eu queria reforçar isso. É algo mais grave que aconteceu até agora. Eu queria reforçar isso, Chiquini, para que todo mundo que está assistindo, além de compartilhar essa live, entre lá no X, tá? Tem o X do Jeffrey Chiquini, a nossa produção colocou aqui embaixo, acho que já tiraram, mas se puder botar de novo, produção, importante isso. Tá? Tem o meu X também, eu já compartilhei lá.
é muito importante que vocês compartilhem. Você que está assistindo, faz o corte aqui da live, coloca lá no seu WhatsApp, ou seja, a gente precisa divulgar. É muito grave essa denúncia do advogado Jeffrey Chicchini. O depoimento do G. Dias, o depoimento que está juntado no processo do STF, foi editado. Adulterado. Tá? Adulterado, isso mesmo. Acho que talvez o termo a gente está usando, porque houve uma edição, mas talvez seja um eufemismo dizer editado, né? Verdade. Acho que é adulteração, né? Desculpa, Max. É isso. Foi adulterado. Então, isso é gravíssimo e as pessoas precisam saber. É o que o Chicchini falou. O que faz agora? A primeira coisa é espalhar isso para o Brasil inteiro. As pessoas têm que saber, porque isso daí é o batom na cueca, o famoso batom na cueca. Ou seja, você tem uma prova de que há uma irregularidade ali. Óbvio, né, Chicchini? A gente não sabe quem que eles vão culpar. A gente não sabe quem que eles vão culpar, né? O Tagliaferro não dá mais, né? O Tagliaferro já não tá trabalhando mais lá, né? Não. Mas é óbvio que alguém vai ter que ser responsabilizado mas por isso. alguém aqui acha que um funcionário do STF faria algo assim se não viesse uma ordem do Alexandre de Moraes? Vou lembrar que o Tagliaferro está sendo perseguido pelo ou se ele não entendesse que haveria sempre o respaldo do Alexandre de Moraes para atitudes desse tipo? Quem que teria coragem? Quem que é louco? E o outro ponto que eu acho que é importante também reforçar aqui, o Chicchini, que tem a ver com isso, é a falta do depoimento do Cid. Também. Cadê o depoimento do Cid? O depoimento do Cid e do G. Dias na íntegra acaba com esse processo. Estou falando para vocês. O depoimento do G. Dias e do Mauro Cid acaba com esse processo. Não tem como prosseguir esse processo. O Mauro Cid falou, não houve trama golpista. Eu até falei para vocês que eu fiquei surpreso. Eu não entendi o depoimento do Mauro Cid. Eu falei, cara, o Mauro Cid está se vingando desse processo. O Mauro Cid vomitou que não teve trama golpista, que não teve planejamento, que não teve golpe, que não juntaram o depoimento dele. O G. Dias disse que tinham 900 homens de prontidão no 8 de janeiro. Aí eu perguntei, como que essa gente quebrou tudo lá? Entendeu? E aí vem Foi aí que ele te cortou? Foi aí que ele me cortou. A pergunta foi exatamente assim, havia homens de prontidão? Aí ele me corta. Aí cortou mais coisa ali, eu falo o seguinte, por que tá fugindo por que tá fugindo? Eu escrevo, por que nós vamos fugir dessa pergunta? Eu falo, ainda indago ainda. Por que nós estamos fugindo da verdade? Eu falo na audiência indignado, cortaram essa parte, que eu mostro indignação. A Ana Souza aqui, crime de falsificação de documento público tem pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa, e a pena aumenta da 6ª parte se for funcionário público. Será que dá para encaixar nesse... Passando de 4 anos já dá um semi-aberto, já uma tornozeleira. Nós estamos alinhando todos os nossos sistemas de comunicação, em especial por causa das nossas mobilizações. Estão nascendo mobilizações espontâneas por todo o Brasil. Caminhada, buzinaço, são carreatas, motociatas, espontâneas, banners, faixas, as pessoas fazendo espontaneamente. O que nós precisamos? Dar luz ao que as pessoas de maneira espontânea estão fazendo. E é isso que nós estamos neste momento organizando. Pegar uma pessoa com um cartaz, como esteve ontem na frente do STF. Nós precisamos dar visibilidade a quem de forma espontânea está se manifestando. E fazer esquentas daqui até o dia 3, onde nós teremos uma grande manifestação em todas as cidades do Brasil. Pela primeira vez, depois do dia 8 de janeiro, que foi traumático para todos nós estamos soltando um pouco o freio, como diríamos. Nós de lá para cá sempre fizemos manifestações em locais específicos, concentrados, para a gente não perder o controle. Desta vez, no dia 3 de agosto, nós estamos deixando livremente que as pessoas façam em todas as cidades do Brasil, com o seu slogan, com a sua faixa, com a sua manifestação espontânea, o que elas bem entenderem para este momento sério que o Brasil precisa, de que os brasileiros tenham liberdade para manifestar seu pensamento. É isso que estamos incentivando e é isso que estamos coordenando com ações de comunicação, de mobilização por todo o Brasil. Obrigada. Buzina, Aracaju tá na rua, dando recado, resgatar o nosso Brasil, dar essa ditadura, acabar com essa tirania. É fora Lula, fora Moraes. Dia 3, o Brasil tá na rua. Dia 3, no domingo, na Orla de Aracaju. Todos contra Lula e a favor do país. É por liberdade que a gente luta. É por liberdade que você vai. Dia 3, domingo, lá na Orla.
aqui as atitudes do presidente Trump. Por quê? Sozinho, como líder mundial, ele tem declarado guerra ao terrorismo, tem declarado guerra ao narcotráfico e tem declarado apoio e defesa da liberdade de expressão, onde quer que ela esteja ameaçada. Nenhum outro líder mundial está tomando essa postura. E em tomando essa postura, está tornando bem visível para a população internacional que existe governos vinculados ao narcotráfico que financiam o terrorismo, são os novos bárbaros que vêm bater na porta dos países democráticos. Agora, os bárbaros nunca adentram as suas cidades que eles querem conquistar sem antes ter um facilitador de dentro, que abre as portas. Esses facilitadores são os sistemas judiciários. Os sistemas judiciários do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina, estão contaminados com ajudantes dos bárbaros que queiram ver essa invasão e esse domínio. É exatamente por isso, por tornar claro quem é o inimigo hoje da civilização e o que está em curso no mundo hoje, que temos que louvar o presidente Donald Trump. Ele está expondo o real inimigo. É isso que está acontecendo. O mundo está para se tornar uma confluência de ditaduras lideradas por ditadores de todas as espécies. E é isso que vemos no BRICS. São líderes que atingiram o status de líder porque conquistaram uma ditadura. Não tem nenhuma referência democrática ou de Estado de Direito nos países que participam. Em que pese podemos até dizer que tem a Índia ou o Brasil, mas somos falhos na nossa entrega de democracia, de representatividade. Estamos quase caindo para o lado do mal. Quem é que está facilitando? Quem são os ajudantes internos que estão facilitando os bárbaros adentrarem o Brasil? O sistema judiciário. Deixar isso bem claro. E o presidente Trump está expondo isso, não só no Brasil, no mundo todo, e vai entrar na defesa da liberdade de expressão. É com esse tipo de liderança que a gente precisa, não só nos Estados Unidos, mas em todos os países, seja replicado esse tipo de exemplo. Obrigado, presidente. Em 2026 nós vamos reeleger o Lula. E essa risada sarcástica, sabe de quem ele está rindo? De você. Você que há 30 anos participa de um processo eleitoral onde os votos são contados secretamente. Ele disse há um tempo atrás, tomaremos o poder e isso não tem nada a ver com ganhar a eleição. E você não entendeu? Alguém da turma dele disse, vencemos o bolsonarismo, cala a boca, mané, não amola. Eleição não se ganha, se toma. Missão dada, missão cumprida. E você assiste tudo isso e não olha para onde deve olhar. Quem é que conta os votos na eleição? Você sabe? Você conhece algum brasileiro que vê o voto sendo contado? Há 30 anos nesse país, a eleição é resultado de uma conta secreta, feita por um software, que está sob controle de um pequeno grupo de burocratas. E você ainda acredita que vai eleger um Congresso conservador em 2026. Ele tem razão, né? Ele tem razão. Ele está rindo de você. Em 2026 nós vamos reeleger o Lula. O Supremo caminha para onde nesse momento? Não sei. Basta considerar que houve uma emenda regimental deslocando a competência do plenário para as turmas em processo crime. Estive 31 anos na bancada do Supremo e nunca julgamos em turma processo crime. Alguma coisa está errada. Do ponto de vista, ministro, o que é que está certo ou o que é que excede no que foi apontado ali? O que começa errado não pode acabar bem. E começou errado considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal e o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos. O atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa. Vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, o devido processo legal fica prejudicado, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, um momento é de temperança. É de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito.
Há 20 anos atrás, quando eu era presidente da Associação Comercial, nós criamos um impostômetro, que era exatamente para conscientizar a população a respeito dos impostos que pagam. 20 anos depois, para comemorarmos o aniversário do impostômetro, foi criado pela associação o Gasto Brasil, que é uma espécie de gastômetro, para mostrar à população quanto se arrecada de imposto e quanto o governo gasta. Nós gastamos 2 trilhões e 700 bilhões, uma diferença de 700 bilhões a mais de gasto público. Imagine você na sua casa gastando muito mais do que você ganha. Vai ter que ir para o empréstimo. E no empréstimo, a taxa de juros é alta, te quebra. É o que está acontecendo no Brasil hoje. O juro está alto porque o governo gasta demais. Portanto, agora não é hora de cobrar mais imposto. É hora de cortar o gasto. O Brasil entrando em crise, eu sei, no sofá, só assistindo uns modão aí pelo celular. O nome dessa música... Em setembro entra o grosso. O Brasil tá uma bagunça, tá virando um alvoroço. O pobre vendendo a janta pra comprar o seu almoço. Prometeram a picanha, deram carne de pescoço. Roubaram a azeitona, devolveram o caroço, mas pode ficar tranquilo. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, vai começar a crescer dentro de cada trabalhador. Quem fala mal da justiça vai parar no calabouço. As promessas de campanha ficou no fundo do poço. Tem dinheiro na cueca, não precisa mais de bolso. Então prepara o cartão, que tá vindo mais imposto, mas pode ficar tranquilo. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, vai começar a crescer dentro de cada trabalhador. Trabalhador pula cedo e já vai lavando o rosto. Da carne eu escuto o cheiro, mas não sinto mais o gosto. Cachorro já tá com fome, pois não sobra mais o osso. O combustível encarece, a inflação jorra no posto, mas pode ficar tranquilo. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, vai começar a crescer dentro de cada trabalhador. Em setembro, o homem já avisou que vai entrar o grosso, hein? Quem gostou da moda, curte, compartilhe, se inscreva no canal Domingo da Viola, o original. Tchau! Olá pessoal, muito boa tarde. Eu tô aqui diante do Congresso Nacional, vou mostrar aqui só um pouquinho. Congresso Nacional. E mais cedo estávamos lá dentro da Comissão de Segurança, vocês viram a minha live de segurança pública. Deu uma falhada, infelizmente a gente não conseguiu transmiti-la inteira. Mas quem viu, percebeu, não só pelas minhas redes, mas tantas outras transmitiram, imprensa, que lamentavelmente nós tivemos uma decisão ilegal da mesa diretora, do presidente Hugo Motta, de cancelar as reuniões das comissões, porque não é recesso, ou seja, a LDO não foi votada. Os presidentes de comissão são soberanos quando não tem ordem do dia funcionando no plenário e não tinha para fazer valer a sua pauta na comissão. E o presidente Hugo Motta, inclusive, está fora do país. Agora, por outro lado, é importante lembrar que ontem nós tratamos das pautas que a oposição quer ver andar aqui na Câmara. E o que nós recebemos de informação do Hugo Motta é que vai ter sim o fim do foro privilegiado e vai ter a PEC das decisões monocráticas, que
que nós pedimos. E outro tema que eu já levei a ele, precisa ser resolvido na volta do recesso, é a instalação da CPI do abuso de autoridade. São pautas nossas na Câmara, da oposição, e nós precisamos vê-las andar já na volta do recesso, quando a Câmara volta e o Senado também a trabalhar com todos os parlamentares, não só os da oposição, que cancelaram o recesso, mas a gente sabe, petista já não gosta de trabalhar, imagina vir no recesso aqui para Brasília. Então nós vamos ter a oportunidade, então, de cobrar, e aí eu digo aqui com toda franqueza, vai ser o momento da oposição demonstrar que não está para brincadeira, de ficar aqui até o momento que for em Brasília, para ver pautadas as nossas prioridades. E eu quero aqui também dizer a todos que estão assistindo, e vocês me conhecem e sabem que eu levo muito a sério o mandato parlamentar, levo muito a sério minha posição como deputado federal. Hoje foi um dia triste. A oposição que decidiu não aceitar a ordem ilegal e acabar por cancelar a reunião, uma vez que foi dito, inclusive, que nós teríamos a oportunidade de pautar no plenário matérias mais importantes. Agora, nós não podemos aceitar mais, e eu estou aqui dizendo que é algo muito grave o que nós vimos acontecer, essa chantagem que é feita muitas vezes com os deputados da oposição, que inclusive, a gente lembra, eu fui candidato à presidência da casa e nesse momento tenho inclusive feito apelos para o Hugo Motta para que ele haja como presidente de todos os deputados e nas suas mãos está a capacidade de resolver esse impasse institucional, porque o Lula não vai retroceder, pelo contrário, está dobrando a aposta, e o STF não tem sensatez nenhuma. A gente até está vendo que eles estão agora mais calados. O vídeo que eu postei do Barroso demonstrou isso. Estão com medo, preocupados, sabendo que os vistos cancelados dos Estados Unidos é apenas o primeiro passo contra eles. Mas, lamentavelmente, hoje o Hugo Motta foi contra a democracia, a possibilidade de debatermos uma moção aqui na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. Não tem desculpa que os carpetes estão sendo trocados ou que, enfim, mas lamentavelmente foi isso que a gente viu. Agora, nós precisamos manter a guarda alta, nós precisamos inclusive continuar com esses movimentos espontâneos na rua como nós estamos vendo. E não é o Congresso que pressiona o povo, é o povo que pressiona o Congresso. Quero parabenizar o deputado Polon, postou um vídeo muito importante sobre isso, e nós precisamos continuar essas mobilizações para que quando chegue o dia 3 de agosto, que é a véspera do reinício dos trabalhos na Casa Legislativa, nas duas, nós tenhamos milhões de pessoas, mais uma vez nas ruas, brasileiros que querem um país melhor, com justiça de verdade, democracia, liberdade, impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a começar pelo Alexandre de Moraes, anistia e anulação dos processos, e impeachment do Lula. Nós precisamos, sem nenhum receio, voltar às ruas e pressionar o Congresso Nacional. E essa responsabilidade é do povo brasileiro. Nós aqui temos a nossa, de trabalhar aqui, inclusive de cancelar o recesso, como nós fizemos, pelo menos tentamos até o último momento. A responsabilidade de todos nós, que eu sou parte do povo brasileiro, é fazer a pressão sobre os demais deputados, principalmente do centro, que ano que vem tem eleição, e demais senadores, principalmente do centro, porque ano que vem tem eleição, para que tomem as atitudes corretas. Contem comigo, muito obrigado pelo apoio que eu tenho recebido aqui nos comentários, eu só posso agradecer por cada um de vocês que tem se mostrado fiéis àquilo que nós defendemos desde o início, e a gente vai vencer, podem ter certeza. Um abraço grande, tudo de bom, e retorno a Porto Alegre essa semana, amanhã inclusive, um encontro importante na Federação para tratar dos efeitos pós-enchente no Rio Grande do Sul, e lá também, nesse grupo seleto de empresários que estarão lá, falarei sobre essa crise política tremenda que nós vivemos no país e a responsabilidade de cada um de nós de revertê-lo. Povo nas ruas, precisamos ir no dia 3 de agosto e antes disso nos aqueces, né, para lotar
todas as ruas do Brasil com pressão sobre esse aqui, ó, o Congresso Nacional. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Agora são exatamente 21h50 do dia 23 de julho de 2025. Vocês acompanharam que hoje eu fiz uma denúncia grave de que o vídeo do depoimento do G. Dias no processo da trama golpista tinha sido adulterado. O STF juntou o vídeo do depoimento do G. Dias no processo com trechos suprimidos. O vídeo foi adulterado. Depois dessa denúncia, agora há pouco, o STF juntou o vídeo adulterado de novo com as correções, incluiu os trechos que havia suprimido. Acontece que agora, por isso que eu estou gravando esse vídeo, o STF tirou o vídeo do ar de novo e incluiu o vídeo de novo. Vejam isso, essa cadeia de custódia. Incluiu o vídeo de novo com todos os trechos, inclusive e principalmente aqueles que nós denunciamos que haviam sido suprimidos, só que o protocolo aparece como se o vídeo tivesse sido juntado no dia da audiência, e não agora. Vejam, juntam alterado, corrigem a adulteração, tiram o vídeo em definitivo, agora incluem de novo como se tivesse o protocolo ocorrido no dia e horário da audiência. Gente, qual a credibilidade desse processo? E mais, acabaram de juntar o depoimento do Mauro Cid, isso é outra coisa que eu não falei para vocês, o depoimento do Mauro Cid até agora não tinha sido juntado, depoimento dado na segunda passada, acabaram de juntar também em 10 cortes. São 10 vídeos, ou seja, picotaram o depoimento do Mauro Cid em 10 vídeos. É isso que a gente vive nesse processo da trama golpista. Pelo menos a denúncia que fizemos foi eficaz. Só que eu gravei a tela e tenho os metadados dos vídeos anteriores. Eu quero agradecer vocês que compartilharam meus vídeos e me ajudaram a denunciar esses abusos.